Ok, iniciada a gravação. Pessoal, boa noite, ou boa tarde, bom dia para quem está assistindo em outro horário. É, Nós estamos aqui na Agenda 15, certo? Então a gente vai ver os conceitos que nós estamos abordando, já direto no projeto. Apesar de estar implementado, a gente vai continuar estudando ele. E hoje a gente tem uma novidade. A gente vai começar então a trabalhar com o simulado, tá? Então, caso vocês não lembrem onde está o simulado, vamos lá, tá nas atividades. Para mim aparece todas as aulas. Lá no finalzinho aparece prova simulado, tá? Então vamos lá ver o cenário, tá? E aqui a gente tem, né, a parte do mergulhando no tema, tá? Então daí ali tem o PDF, tá bom? Do simulado. E também tem o gabarito que são as respostas, beleza? Então a gente vai ver, tá? Aqui o simulado. Deixa eu voltar lá no início, para daí depois a gente acompanhar aqui um a um, tá bom? Então aqui vão cair as questões, que nem vocês fizeram a primeira avaliação do primeiro semestre, vai cair da disciplina de comunicação, da disciplina de desenvolvimento de sistema, da disciplina de TCC, perdão, de TCC não, no caso vai ser a disciplina de banco de dados, tá? Beleza? E se não me engano, redes também. Não, banco de dados foi no semestre passado, né? Então aqui vai ser só a parte de redes, beleza? Então a gente vai ver da parte de desenvolvimento de sistema, a parte tanto do .NET MAUI como da parte do PHP, tá bom? Então vamos continuar. Então, do projeto, o que que a gente estava trabalhando, né? A gente já tinha feito uma parte ali da modelagem, que a gente estava construindo, e aqui a gente começa, então, a trabalhar com os conceitos de outros métodos assíncronos, né? Então, aqui a gente tem uma explicaçãozinha do porquê que a gente deve utilizar o método assíncrono, né? Então, justamente para que o nosso usuário ele consiga mexer na aplicação ainda com algumas operações em segundo plano. Então, essa operação em segundo plano é a operação assíncrona, permitindo então que a interface continue, né, respondendo aos comandos do usuário. Então, não é aquele caso de a gente deixar a tela travada, né? Ou seja, a gente começa a fazer alguma operação que exige mais recurso de máquina, que a gente cria novos objetos, a gente tenta acessar um determinado link, por exemplo, e no lugar de o usuário ele ser obrigado a esperar aquilo ali e não aparecer nenhuma animação, a gente permite com que o usuário ele interaja com a interface. Então, até mesmo fazer aquela telinha de carregamento, né? Isso daí dá liberdade para o usuário. A telinha de carregamento ela só fica com aquela animação porque o outro processo ele está em segundo plano, tá? Então, a navegação nossa, ela acontece em segundo plano, tá bom? Então, essa navegação, ela vai acontecer depois do próprio celular, ele conseguir carregar qual é a próxima tela, aí ele faz até aquele efeito de transição, né, através desse navigation push, tá bom? Bom, então aqui está sendo abordado exatamente o nosso conceito do nosso navigation push. Então, só para lembrar qual era o nosso projeto, deixa eu ver. Diego foi convidado? Ele está aqui na nossa reunião? Deixa eu ver. Nem sei se era para estar aqui. Deixa eu ver se a gente tem Diego na sala. Eu acho que tem. Ah, tá sim. Vou chamar ele de novo. Pode vir, Diego. Não tenha medo. Certo. Então, da nossa telinha que a gente tem, deixa eu até colocar aqui para ser executado. Eu tenho um emuladorzinho aqui, tá? Vamos mandar ele rodar no emulador, na nossa aplicação. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo. Opa, tem coisa errada aqui no nosso código. Que ele esperava na linha 58, fecha a chave. Deixa eu ver.
Eu acho que ele estava faltando aqui um espaço para encerrar a tag. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Compilando, deixa eu ver. Não mesmo. Caramba. Ah, o final da string que não foi encontrado, era isso aqui. Ah, então tá bom. Tá vendo como é difícil de conseguir encontrar o erro? Mas ainda assim é meio normal. Beleza, mais uma vez compilando. Ele está falando que deu alguns erros ali. A assinatura do evento clique não foi encontrada. Esse botão clique, pelo visto, ele não existe lá no nosso contexto. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nisso daqui, que é o nosso botãozinho voltar. Então, a gente está trabalhando ó, com o arquivo hospedagem contratada. Vamos dar uma olhada. Ele realmente está vazio. Então, deixa eu fazer aqui com vocês, que vai ser bem legal. Então, aqui eu vou, na verdade, mandar ele refazer. Tá? Então, vou apagar isso aqui, dar um Ctrl espaço, e ele gera aqui, né, agora, não de novo só o texto, mas também ele gera a operaçãozinha aqui. Tá? Então, só para a gente lembrar que a hospedagem contratada é uma segunda telinha que a gente tem, né? Que depois de a gente alimentar a tela da contratação da hospedagem, a gente tem um botãozinho, tá? E esse botãozinho ele vai para outra tela. Então, esse botãozinho ele faz um navigation push, tá? A gente já tinha visto, né, nas outras agendas, em outros fóruns, que a gente também tem outro recurso de navegação. Então, vou até fazer isso aqui com vocês. Beleza? Vou acessar, na verdade, o nosso fórum. Ok, teve um que eu fiz errado ali. Não sei se foi esse aqui da agenda 12. Tem sim, esse aqui, ó. O navigation page, que daí a gente tem, né, o processo de a gente adicionar telas com o push e remover tela com o pop, tá? E daí, obviamente, né, os comandos que a gente tem, eles são em cima do nosso navigation. E para não travar, daí a gente utiliza os comandinhos assíncronos. Então, um para poder colocar a tela e outro para remover a tela. Então, quando a gente coloca uma tela, a gente tem que anunciar qual é o destino da nova tela. Quando a gente remove, a gente não precisa anunciar qual que é o destino. A gente simplesmente está removendo a tela mais visível, tá? Então, por isso que a gente não tem destino. Logo, a operação, ela é igual, só que diferente, né? Então, como assim igual e diferente? A gente também vai colocar um await, né? Esse await vai obrigar com que o método ele seja assíncrono, né? E daí a gente vai poder executar o navigation ponto alguma coisa sync. No caso, vai ser o comando pop. E entre parênteses, não vai vir mais alguma coisa. É que esse daqui ele é um pouquinho mais avançado ainda, porque além de a gente avisar qual é a próxima tela, a gente coloca dados para essa próxima tela, que é o nosso binding context. Esse binding context está sendo essa variável h, que ela está sendo declarada aqui em cima, tá bom? Então, lá no nosso comandinho da hospedagem contratada, beleza? Esse aqui eu vou colocar, então, await navigation ponto pop async, beleza? Aí ele fez automaticamente aqui para mim que ele já colocou ali um async. Deixa eu até voltar. Ó, na hora que eu coloquei await, coloquei ó, navigation, tá? Aí que ele colocou, mas agora ele não está mais colocando. Beleza, então ele está anunciando aqui ó, que a gente tem um erro, que essa operação await só pode ser feito em método assíncrono. Então a gente coloca aqui antes do tipo de dado, que ele é um método assíncrono, tá? Beleza? Daí a gente já resolveu alguma coisa, daí ainda tem mais coisa que a gente tem ali.
Deixa eu ver. Ele tem um tal de Initialize Component. Nem vou colocar isso daqui. O outro também não tem. Aí a gente tem esse PCK quarto, né? Que é o nosso picker do quarto. Vamos dar uma olhadinha. Parará. Qual é o tipo? É o picker PCK quarto. Então, vamos ver. Não, ele tinha sim. Agora que eu vi. Tem que deixar ali o Initialize Component mesmo. Vamos ver, Build Solution. Boa noite, Karina. Tudo em ordem? Opa, valeu. E deixa eu ver. Ele ainda tá acusando que tá tendo um montão de erro aqui na contratação hospedagem e na hospedagem. Que estranho. Aquele não acusa erro. E apesar de tudo, ele ainda coloca ali, ó, que tem coisa errada. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, agora ele tá acusando que tem erro também aqui. Deixa eu ver. Limpar a solução. Imagina, não precisa se desculpar, não. Olha, ele tá dando aqui várias mensagens e mais erro ainda. Que estranho. E é no projetinho do iOS ainda? Será que tá faltando alguma coisa aqui para eu poder compilar? Deixa eu ver se falta mais alguma outra configuração aqui. Ou se é só mensagem mesmo e eu posso executar no próprio Windows. Deixa eu ver. Não é normal isso aqui, tá, pessoal? A gente colocar para ele compilar e aparecer um monte de mensagem de erro. É. Ó, continua aparecendo mensagem de erro, mas pelo visto ele vai executar o programa. Não, não executou não. Deixa eu ver se tem mais alguma outra configuraçãozinha aqui para eu tirar. Era na contratação. Ó, contratação hospedagem, que daí ele fala que ele não tem tanto no Initialize Component como aqui também no main page também não tem Initialize Component. Deixa eu ver se eu preciso atualizar alguma referência também. Vamos ver no get. Dá seus pulos aí, filho.
Não, ele aparenta ter algumas atualizações, mas eu acho que eu não preciso fazer elas. Então, pessoal, aqui eu troquei de máquina, né? Então daí tá dando uns probleminha aqui. Vou só atualizar uma versãozinha aqui. Beleza, tá fazendo um monte de download ali. Então, esse Initialize Component, na verdade, é uma função interna, né? Ele não deveria estar aparecendo isso para a gente como uma mensagem de erro. Ó, vou atualizar esse carinha aqui também. Só uma versãozinha. E vamos ver no que dá aqui. Que bom que eu estou fazendo aqui, né, ao vivo com vocês, porque daí dá para ver que é normal de aparecer os erros, né, mas a gente ainda tem como resolver, tá? Então, geralmente, na atualização a gente consegue resolver isso, tá? Ó, ele está confirmando, como vou fazer várias atualizações, eu vou mandar ele aplicar e não aparecer mais. Ok, ok, ok. E mais esse aqui. Deu problema mesmo aqui, ó, de referência. É isso aí. Vou atualizar só o finalzinho ali da versão. Ah, é isso mesmo, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas olha só, tá aparecendo um monte de alerta aqui nosso, tá? Do Android e de outras coisas, né? Que ele não está conseguindo reconhecer, tá? Então vou fechar aqui o projeto e abrir ele de novo, que daí a gente força ele a atualizar essa referência, ó. Já atualizei algumas coisas, tá bom? Então vamos lá, fechar a solução. Manda salvar, sim. Beleza? Então abrindo de novo o projeto, vamos ver as nossas dependências. Aparentemente está resolvendo. Beleza, ok. Vamos lá de novo. Build Solution. E já está dando os erros de novo. Aparece o warning. Não, foi só o warning aqui. Agora foi. E note que aqui, ó, ele estava dando os erros, mas ele não estava acusando. Na hora que eu mandei ele atualizar algumas dependências, né? Então aí começou a aparecer aquele ícone, né? De alerta. E daí eu consegui resolver, mas ainda tem, né? Algumas declarações que ele está falando, né? Por exemplo, da propriedade quarto selecionado deve conter algum valor não nulo, né? É, quando a gente está usando ali o construtor. Então ele está colocando, né, que aquela propriedade deveria ser marcada como não nulo, tá? Que é esse quarto selecionado, tá? Então, para quem não entendeu, né, ele não está associado a, de fato, algum valor, né? Então, a gente poderia colocar aqui uma flag de required, esse aqui.
E daí a gente está chamando aqui, né, com esse data annotations, né, anunciando que a variável ela é obrigatória, ela é requerida, tá? Mas não precisa fazer necessariamente isso. Deixei ele lá como estava e agora dá para a gente executar. Bom, beleza? Carregou aqui o projetinho, tá? Eu gosto de fazer a operação através daqui, tá? Às vezes eu me perco de como que eu carrego aqui o chão, não sei como é que é a pronúncia disso daqui. Era alguma coisa tipo um Samuel, um Samuel. Eu acho que é isso. Eu assisti uns vídeos no YouTube, né? Que daí dá para ouvir o pessoal falando. E não recomendo que vocês ouçam indiano falando. É pior do que o nosso inglês. Então tá aqui, ó. Então a gente tem duas coisinhas que é bem legal de a gente ver, tá? Que é esse. Primeiro, deixa eu ver o próprio elemento que a gente estava usando. Esse aqui, que é o Visual Tree, tá? Que a gente consegue visualizar. E daí tem outro também que era o nosso Live Preview. Deixa eu ver. Ah, aqui ele selecionou para mim, não era exatamente isso que eu queria. Ah, é esse aqui que é a gravação, pensei que era para gravar, né? Que é o nosso Live Preview. Esse carinha aqui, que daí a gente consegue selecionar e ver o estado como é que tá, né, dos componentes e tudo mais. Na declaração e no Live Tree, tá? Bem legal. Só deixa eu fechar isso daqui e executar agora no nosso emuladorzinho aqui. Beleza? Então vamos lá. Coloca para executar. Primeiro seleciona e depois clica aqui para executar. Então já abriu aqui de novo o emulador, ele deixa, né, em execução. E agora ele começa então a fazer a instalação do nosso aplicativo dentro do celular. Então ele está avisando aqui embaixo, tá? Beleza? Bom, voltando ali na apostila, tá? Que daí a gente já faz o processo, né, de passar a mensagem do nosso Binding Context, né, de uma telinha para outra, certo? E daí a gente precisa primeiro construir um objeto e depois a gente associa a um tal de Binding Context, tá? Obviamente que quando a gente cria, então, né, uma outra tela, a gente precisa passar esse Binding Context, coisa que a gente já estava fazendo, tá? Lá no nosso projetinho. Não, deixa isso daí. Que era esse processo aqui da contratação, né? Que daí ele primeiro gera as informações da hospedagem, daí ele abre essa tela e nessa tela ele coloca então um Binding Context com os dados dessa modelagem aqui, tá bom? Certo. Então, na hora que a gente faz isso, né, a gente precisa fazer essa vinculação e o componente visual que ele vai carregar a informação que está vindo de outra tela, ele vai vir então com esse binding também, tá? Então, daí a gente pode utilizar esse bind e esse binding ele vem com mais um monte de função. Uma das funções que a gente pode colocar nesse binding é o string format, tá? Então, o string format a gente passa logo em seguida qual é o formato que a gente vai fazer com que esse texto ele apareça. Então, não é simplesmente a variável age. Ele vai carregar a variável age, que é a primeira variável. A gente pode carregar uma sequência de variáveis, né, binding age e tal, mais um monte de coisa. E daí a gente pode também apresentar ela aqui, todo esse conjunto. Então, aqui entre chave, a gente está falando quais são as variáveis que a gente está pegando. Tá? Então, a variável 0 é a primeira. Por ser uma só, então não tem nenhum problema. Só que aqui embaixo a gente tem já uma outra formatação. A formatação com 2.c. Então, além de a gente carregar a variável, a gente está anunciando que essa variável deve ser apresentada no formato preço, tá? Então, é o formato que a gente tem,
está lá também, lá no nosso fórum, beleza? Coloquei lá para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, um formato, né? Como que a gente consegue utilizar essas formatações, beleza? Então, tem o comandinho que a gente pode utilizar de toString, tá? Mas a gente também pode utilizar como os formatadores, que nem a gente tem no caso aqui desse cifrão, tá? E existem também outros tipos de formatadores, né, que foi que nem aquele outro que a gente viu ali no nosso próprio código, tá? Deixa eu ver. Tem formatação também para data, certo? E aqui a gente tem, né, já o linkzinho que é esse mesmo menu, formatação para número, tá? Então, os tipos que a gente tem uma tabelinha B para binário, C para moeda, D para decimal, exponencial, ponto fixo, geral, tá? Que é o mais normal, tá? E daí também um número que é somente número inteiro, tá? Ou então, quando a gente coloca com casas decimais e a gente também coloca quais são os separadores dele. Logo em seguida, a gente também tem o tipo de data e hora, né? Que ele também tem aqui do lado, para a gente poder acompanhar quando a gente coloca D, né? Que é a forma de data abreviada, né? Beleza? Que daí ele coloca a formatação da data e ele também permite com que a gente coloque qual que é o tipo da formatação que a gente pega. Se a gente não anuncia, ele vai pegar do sistema. Quase todo mundo usa o Windows em português. Então, o formato de data nosso é que nem esse daqui, tá? Dia, mês e ano. Beleza? Daí a gente tem a data completa, que daí também fala qual é o dia da semana, né? O nome, né, em texto, e também o texto do nome do mês. A data e hora completa, além disso daí também qual é o tipo da data, tá? E o padrão, se ele é o padrão de 12 horas, AMPM, ou então o padrão que a gente tem de 24 horas, tá? Então, tem toda essa formataçãozinha aqui, e essa daqui é uma formatação padrão, tá? Se você quiser personalizar, então ele também mostra como que a gente pode utilizar essa formatação personalizada, tá? Então, aqui a gente tem esse padrãozinho aqui que mostra, né, como que a gente está utilizando nossa formatação. Então, esse ZZZ que a gente está colocando aqui é o nosso fuso horário, tá bom? Então, eu recomendo que vocês conheçam, tá? Aqui essas formatações, porque isso também vai cair lá no simulado, a gente já vai ver sobre isso. Deixa eu voltar aqui, ó, o aplicativo ele funcionando certinho, tá? Beleza? Bacana. Só vou interromper aqui, certo? E vamos continuar. Então, ele finaliza aqui, né, com essas formatações e também funções de data. Então, as funções de data são em cima da própria variável que a gente está trabalhando. Então, ali a gente tem função de data, quando a gente está exibindo... Ih, eu vou ter que exibir de novo o aplicativo. Só que dessa vez eu vou fazer no Windows e vou desligar aqui o nosso emulador. Beleza, vamos lá. Certo, então vou colocar aqui ó, só um adulto. O Suíte Crise. E eu vou viajar agora no feriado do dia 15. E eu volto no dia 16. Tá, então ele está calculando aqui sempre a data a mais, vou colocar que vou voltar no domingo, tá? Então a diferença que a gente tem para a gente calcular vai ser de acordo com o valor que a gente especificou aqui, tá? Que daí a gente tem esses valores. Aqui a gente só está falando qual é o quarto selecionado. E lá na hospedagem contratada, é lá que a gente vai anunciar o que, que a gente tem ali na hospedagem, tá? Deixa eu ver. Aí ele não vai mostrar o que eu queria.
Não, não é esse não. É esse aqui. Então lá a gente precisa colocar, né, da hospedagem contratada, né? Também qual é o valor total, né? Então o valor total, ele vai ser um valor calculado de acordo com o tipo que a gente tem da nossa hospedagem, tá? Aliás, do tipo do quarto. Então, para cada um deles, a gente tem um valor diferente tanto para adulto como para criança. A gente poderia colocar no formato de enumerador, mas daí nosso sistema ia ficar bem complexo, tá? Então, aqui a gente tem, de acordo com o valor selecionado, a quantidade de diária de adulto e de criança. Então, isso daqui é carregado na hora que a gente faz a telinha, né? Para exibir ali quais são os itens que aparecem, tá? Que daí a gente tem as propriedades, né? Do aplicativo, tá? Esse lista quarto, tá bom? Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Então, a gente tem lá na nossa classe, né? Do nosso aplicativo, o arquivo app, a gente tem uma propriedade chamada lista quarto, tá? E daí, em cima dele, então, a gente gera a tal da lista e a gente tem, né, os 4 quartos. A suíte super luxo, suíte luxo, a suíte simples, né, ou único, e a suíte crise, tá? Que daí são os outros valores que a gente tem aqui. Lá na aplicação, então, a gente tem isso daqui aqui dentro, tá? Que é o que está sendo alimentado. Então, para ele poder pegar o valor que eu tenho, né, e fazer a multiplicação pelos dias que eu selecionei, ele tem que fazer uma conta, né? Então, a gente pega da data maior e tira a data menor. E aí a gente pede para ele exibir no valor de horas, tá? Horas, perdão, de dias. Então, aqui a gente está pegando a nossa informação, né, que a gente está gerando, né, com a data, né? E aí a gente passa o quarto selecionado, né? E também a data de entrada e a data de saída. Então, lá na hospedagem, que a gente tem uma funçãozinha para valor total, tá? Então, esse valor total, o que que a gente faz? A gente pega de uma determinada variável e a gente faz uma operação de subtração, tá? De outra data, beleza? Então, essa subtração, eu pego uma data e tiro outra data. O resultado que é gerado, eu pego, mando ele gerar, então, em um formato de data, tá? Quantidade de dias. Então, eu coloco aqui ponto 10. E essa informação, a gente vai chamar ela como estadia. Essa estadia, ela é calculada aqui embaixo. Essa estadia, ela é um método, né, que ela está sendo público. Mas como ela só está sendo usado, né, aqui dentro desse código, a gente poderia, inclusive, chamar isso daqui de privado e não de público. As outras precisam ser públicas porque elas são usadas para alimentar a nossa interface lá na hospedagem contratada. Deixa eu ver, hospedagem contratada, cadê? Está aqui. Beleza? Então, deixa eu só navegar nessa outra tela. Clica lá para avançar. Ah, não, é chamado aqui também na estadia, ó, na nossa interface. Ó, estadia, e daí a gente tem um byte em estadia. Se a gente não tivesse, então a gente podia então chamar aquela variável de estadia, né, como privada, tá bom? E daí a gente encerra, né, aqui a atividade, lembrando que agora vocês vão fazer praticamente a mesma coisa, só que dentro de uma outra tarefa, tá? Então, o objetivo, né, da nossa tarefa agora vai ser fazer uma aplicação semelhante, tá? Que é um fichário, beleza? Que vai ser o cadastro de evento. Então, ele também tem as informações de data, de início e término, tá? E daí, o que que a gente vai receber a mais? Qual é o nome do evento, a quantidade de pessoas que tem, e vocês vão deixar com que o usuário digite também qual é o custo por participante, tá? Não precisa criar vários tipos de objeto para daí a gente poder calcular. Para quem não entendeu esse custo, aqui na nossa forma desse aplicativo, ele está sendo colocado dentro dessa variável que fica dentro do arquivo app, tá?
que daí a gente tem o valor para adulto e criança e mais um monte de coisa, sendo gerado, então, uma lista. Não precisa disso, tá? Então, na interface que a gente está fazendo, deixa eu só voltar nela, que é a contratação, aqui a gente não vai precisar colocar esse outro carinha. Deixa eu ver. Stepper adulto. Aqui, ó, o tipo da suíte, esse picker, tá? Beleza? A gente não vai precisar desse carinha aqui, certo? Então, aí você pode colocar mais uma caixinha, né? Ou um outro stepper ali também, para daí a gente ter uma informação numérica do valor, né? Do custo por pessoa, por participante, tá? E daí a gente vai fazer uso também, né? Da funçãozinha de data e hora, para poder exibir o resultado, né? Que a gente vai utilizar para esse evento, a gente vai utilizar então o bind context. Esse bind context significa que a gente vai precisar modelar em uma classe as variáveis evento, início, término, participantes, local e custo, tá? Isso então vai ficar dentro de uma classe de modelo chamada evento, tá bom? E daí a gente vai ter que fazer um cálculo, né, da duração em dias, certo? E o custo total, com base aqui nos participantes. Então, é para a gente fazer aqui também a mesma coisa que a gente faz aqui. Então, na hora que a gente está fazendo essa contratação, a gente envia a contratação, né, como hospedagem. Então, a gente tem uma classe lá de hospedagem, certo? Essa classe de hospedagem, né, ela tem a função já de a gente fazer a contagem, só que vai ser duração e não estadia, e o valor total. Esse valor total também tem que ser baseado, né, não só na estadia, mas no valor, não aqui uma soma, somente um valor, o valor de custo por participante, tá? Que é o que a gente tem aqui. Certo? Beleza? E daí aqui ele está fazendo, né, essa funçãozinha para ele poder calcular essa diferença, tá? E na hora que completar, então ele vai para uma nova página. Essa nova página vai precisar do nosso bind context, tá? E daí a gente vai exibir essas informações. Beleza? Pessoal, dessa vez, então, está sendo pedido para vocês entregarem no formato PDF. Além do PDF, também o link do GitHub do projeto de vocês. Então, a gente ainda tem que pegar o nosso projetinho, né? Colocar o Git e o GitHub, tá? Deixa eu ver. Ah, o meu vai dar problema aqui, porque eu não coloquei o meu GitHub, não vou fazer isso, não vou sacrificar mais o tempo de vocês de ver isso daqui, né? Mas eu acho que todo mundo sabe, né, como é que faz para salvar lá no GitHub, né? Então, precisa fazer isso, daí vocês enviam um link, tá? E a gente vai começar a ver aqui um pouquinho, tá? Do nosso simulado, tá? Então, o simulado tem 30 questões, considerando, né, que a gente tem uma participação de 5, tá? A gente deve ter, deixa eu ver aqui, 12 perguntas de DS, 12 perguntas de, de banco, deixa eu ver se é isso mesmo, e 6 perguntas de comunicação. Não tenho certeza se é essa distribuição, e não é banco, é rede, né? Ou deve ser 12, deixa eu ver o quanto que dá isso, vai faltar 18, aí 9, 9, acho que é por aí. Então, vou responder as 6 primeiras perguntas que a gente tem aqui, para a gente poder seguir. Então, eu já estou com o simulado e o gabarito, que são as respostas, tá? Para a gente ver. Só que a gente vai ver só da parte de DS, certo? Então, aqui a gente tem a nossa primeira questão, que é a questão 2. Vinícius está desenvolvendo um aplicativo de autenticação da empresa, utilizando .NET MAUI. Ele deseja configurar botões que permitam a navegação entre telas, garantindo uma experiência do usuário fluida e segura, tá? Baseando no comando que você aprendeu, baseado no que você aprendeu sobre
o uso de command, linkill e secure storage. A opção que representa a forma correta de configurar o botão que navega para uma nova página, considerando também as boas práticas e armazenamento seguro de dados, é representada por. Daqui a gente tem algumas opções. Então, já que a gente está falando do command, aqui a gente já mata a charada, tá? Que é o comandinho aqui, certo? E aqui só está sendo falado de ir para uma nova página. Ainda não está falando exatamente que a gente precisa gravar essa informação no Secure Storage. Ou seja, a gente elimina essa opção, mas daí a única opção que tem do command é esse daqui. A opção que a gente faz a operação para poder, né, fazer a navegação é o nosso Navigation Punch Async. Tá? Então, o único que a gente utiliza, e ainda de uma maneira fluida e segura, que nem está sendo falado aqui, é com o comandinho await. Aqui ele também tem navigation, né, push async, mas ele não tem comandinho await. Então, o único que a gente vai utilizar é esse carinha aqui. Tá? Então, da questão 2, a gente tem já essa resposta. Beleza? Aqui na questão 3, a gente tem uma outra pergunta. Vinícius está finalizando o desenvolvimento de um aplicativo de autenticação usando o .NET MAUI. Ele precisa armazenar de forma segura o token de autenticação do usuário. Então, armazenar de forma segura é utilizando Secure Storage. Aqui até está fácil porque a gente já tem a única opção com o Secure Storage, tá? Com base no que você aprendeu sobre o uso do Secure Storage no .NET MAUI, a maneira correta de salvar um dado sensível é utilizando a função setAsync, tá? Então, no setAsync, a gente precisa passar um nome de uma variável e o valor dela, tá? Então, é isso que a gente tem aqui, qual é o nome da variável e o valor está sendo esse literal. Então, aqui a resposta é B. Ok? Então, vamos continuar mais um pouquinho. Deixa eu ver. Aqui a parte de banco, eu acho que é o nosso também, tá? Então, vamos lá. Para gerenciar as vendas no app, Victor desenvolveu uma consulta para mostrar a quantidade de vendas efetuada. O código desenvolvido por Victor corretamente é representado em. Então, aqui é para mostrar a quantidade de vendas, tá? Então, o que faz é o comandinho count, que ele faz uma contagem de quantidade. Sum é uma soma, AVG é a média, esse absolute eu não lembro para que serve, e o count ele faz a conta. Esse daqui são os códigos, né, que a gente tem cadastrado em venda, tá bom? Então, aqui a resposta certa é a resposta D. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. O 3 a gente já viu. Certo? Então, continuando. Já foram 3. Vamos avançar só mais um pouquinho. Essa aqui é a de rede. E aqui no 7 a gente tem a nossa também já com o nosso XML do .NET MAUI. Mão de obra especializada, eis a questão. Contar uma equipe de profissionais qualificados em programação é um dos principais desafios no desenvolvimento mobile. Eles desejam trabalhar em grandes projetos mobile e, para isso, precisa preparar-se quando a oportunidade surgir. Ela entende que, no desenvolvimento de interface para aplicativos, é essencial que o usuário interaja de maneira intuitiva e que as ações estejam claramente definidas. No .NET MAUI, para inserir um botão de ação sair do app em uma tela, você deve, que a gente tem algumas opções, tá? Tem já o comando correto aqui, mas a gente vai ver como que a gente vai resolver essa daqui, tá? Definir o botão em Shamwell, né? E atribuir um manipulador de eventos clicked. Então, significa fazer a tag em XML e colocar o evento clicked, onde application can't quit é executado.
tá? É exatamente isso, mas vamos ver, é porque a gente não chegou a criar um projetinho que tem essa operação aqui, né? Mas vamos ver os outros. Inserir um botão em uma grid. Não é obrigatório ser em grid, tá? Utilizar o comando appclose no evento taped. Taped não é usado no .NET MAUI. No .NET MAUI, né, o evento clique que a gente tem, né, para a gente poder trabalhar com ele, que é o botão de ação, é esse aqui, clicked, tá? Então não é esse taped, tá? Criar um estilo personalizado, não tem nada a ver, que aqui significa personalizar a tela. E aqui é configurar o linear gradiente, praticamente a mesma coisa do de cima. Então, aqui a resposta é A. Deixa eu ver. Aí, ó, A. Certo? Continuando, mais uma aqui. Isso aqui eu vou precisar deixar mais um pouquinho para cima. Questão 8. Eduardo é analista programador web na empresa CIA do Game e trabalha no desenvolvimento de uma página institucional. Eliana, supervisora de desenvolvimento, enviou para Eduarda a sua nova tarefa que possui duas etapas. A primeira etapa do trabalho de Eduarda consiste em realizar a conexão com o banco de dados utilizando o driver MySQL. Para isso, recebeu as seguintes informações: o IP do servidor, o nome do banco de dados, o nome de usuário e a senha, tá? A conexão será alocada em uma variável chamada com e deve ser verificado se houve falha. Com essas informações, a Eduarda desenvolverá a seguinte codificação. Bom, então, aqui a gente tem, né, já os comandinhos que a gente precisa, e daí, quando a gente está falando do IP do servidor, que é o endereço dele, obrigatoriamente tem que estar entre aspas. Logo, aqui a alternativa B está errada e a alternativa D também está errada, certo? Outra coisa, na hora que a gente for utilizar aqui os comandinhos de PHP, em PHP, o conceito que a gente vai usar de variável interna, ou seja, verificar se dentro da conexão tem erro, o símbolo representado é essa setinha. Aqui a B e a D que a gente já tinha descartado, ela tem o ponto. Então, esse ponto não é usado. Mas como a gente já tinha descartado, a gente nem vai olhar mais para esses aqui, tá? E daí a gente tem a sequência das variáveis, tá? Então, logo depois do IP do servidor, o que é que vem? O nome do usuário e a senha. Esse aqui está certo. Esse aqui não tem nome do usuário e senha. Esse aqui também não tem nome de usuário e senha. Então, o único que a gente tem certinho é esse daqui. Então, a quarta opção, né, a última coisa que a gente tem, qual é o banco de dados, tá? Que é esse C do game. Ah, não, estou falando errado, pessoal. Ó, aqui é o nome do usuário e depois a senha. É esse aqui, ó, nome de usuário e senha. Esse aqui, ó, CIA do game, era o nome da base de dados. A base de dados vai lá no final. Então, CIA do game tem que estar lá no final. É esse daqui, ó, usuário e peça. Então, aqui na 8, a alternativa é A. Beleza? Aí mais uma de banco de dados. Vamos continuar aqui. A segunda etapa da tarefa desempenhada por Eduardo consiste em montar uma tabela na página web da empresa, com todos os dados contidos na tabela do jogo, demonstrados a seguir. Então, tem código, nome e valor, e as variáveis para código é ID jogo, nome é nome e valor é valor, tá? Eduardo recebeu um array chamado, né, resultado, contendo o retorno da consulta. Para exibir a tabela de acordo com a imagem enviada por Eliana, deverá realizar a seguinte codificação. Aqui, os comandinhos, eles são processados, né, com o comandinho as, tá? Que a gente tem. Todos eles têm esse as. Esse as só é utilizado pelo comandinho for each. Então, os outros que ele trabalha ali com for, a gente vai descartar, e o while também. Então, é só for each que a gente vai usar aqui, tá bom? E aqui a gente vai precisar, né, receber a linha como
o resultado, né? Não, é o contrário. A gente vai ter o resultado como linha e a gente vai exibir então as informações daquela linha, ID jogo, nome e valor, tá bom? Então, aqui a gente não vai exibir o resultado, a gente vai exibir as linhas do resultado. A expressão, né, vai ficar resultado sido lido cada opção, né, como linha, tá bom? Então, aqui o resultado que a gente vai ter, né, a resposta correta é a letra D. Deixa eu colocar certinho aqui. Isso, letra D, tá bom? Avançando só mais um pouquinho já para a gente encerrar aqui a reunião. O comando que Eduarda deve utilizar para consultar os registros da entidade jogo, mostrando o nome do jogo em ordem alfabética e valor superior a 60, está contido em, daí a gente já consegue ver aqui, tá? Então, obrigatoriamente, né, a gente vai ter a expressão valor maior do que 60. Então, só tem essas opções aqui. Então, letra C está descartada e letra E também está descartada, tá bom? A gente tem também uma outra expressão que a gente pode pegar todas as colunas que a gente tem ali, tá? Não precisa deixar explícito, né, que tem que ser o código, o nome e o valor, tá? Entretanto, ali em cima a gente está vendo que das informações que a gente tem, não é código que a gente tem, né? A gente tem ID jogo, tá? Então, eu já descartaria essa A aqui, certo? Daí a gente tem a expressão para a gente poder fazer a expressão, né? Que é uma cláusula que a gente usa, né? De order by. Então, o order by, ele é uma cláusula isolada do restante. Então, a gente tem o comando select, cláusula from, cláusula where. E uma outra cláusula order by. Order by, ele é independente. Aqui embaixo, ele está chamando de dependente, né, de order by, que é como se fosse mais um filtro. Não, não é mais um filtro, é somente uma ordenação. Então, a gente vai ter como resposta certa a letra D, tá? Ó, letra D. Ok? Deixa eu ver, questão 10. Só mais duas aqui. Não, não, não. Só 14. Vamos só até a 14, daí a gente interrompe aqui. A história do surgimento dos computadores está muito ligada à necessidade da execução de cálculos aritméticos com maior rapidez e eficiência. Ao continuar a pesquisa na área de ciência da computação, Isabela encontrou o artigo sobre EF Code, que em 1970 publicou o artigo intitulado A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. É um modelo relacional de dados para banco de dados volumoso compartilhado, com o propósito de representar os dados como um conjunto de entidades. Lá na linguagem SQL, existem as funções de agregação que permitem efetuar cálculos matemáticos no sistema de banco de dados. Assim, para aperfeiçoar seus conhecimentos em banco de dados, Isabela desenvolveu uma entidade notas para controlar as suas médias escolares. A seleção para essa função está contida em. Então, a gente vai precisar ver o que, que a gente vai utilizar aqui do nosso conceito das notas. Então, ela está, na verdade, pegando as médias escolares. Média é a função AVG, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a média AVG nota, tá? Aqui certinho, beleza? E aqui ele está colocando de acordo com a matéria. Então, como ela está tendo várias matérias, né, vários conjuntos diferentes, então para cada matéria vai ter mais de uma nota e ela precisa agrupar, tá? Aqui não está muito explícito que a função é a função de agrupar. A gente está subentendendo que está sendo a função de agrupar por causa de ser notas de matéria, a gente não conhece essa modelagem, então a gente subentende que dentro dessa modelagem a gente vai só ver a matéria através do número dela, do número de registro, e não do nome da matéria. Inclusive, nem existe essa outra opção de ver o nome da matéria, apenas
ou número. Então, a gente entende que isso aqui vai se repetir, como sendo uma chave estrangeira. Então, para cada matéria, de novo, que ela vai ter uma nota diferente. Então, a gente calcula a média a partir disso daqui. Então, a resposta certa aqui é a letra B, que é o que tem o Group By. Tá bom? Então, 14, letra B. Tá lá, letra B. E assim a gente chegou na metade do nosso simulado e a gente continua então, tá? A partir da nossa próxima aula. Ó, então, só repetindo o que o Diego falou faz mais meia hora, sobre ter esse problema, né, de quando faz esse processo da compilação, eu preferi então abrir o NuGet, tá? Mandei ele atualizar pelo menos uma versão, ele só reinstalar um outro pacote. Aí ele começou a mostrar que ele estava dando problema. Isso é só quando a gente acaba de pegar da internet, ele não terminou de fazer, né, o carregamento ali dos nossos pacotes. Então, depois de forçar pelo NuGet, faço até aqui de novo. Ó, vem aqui no NuGet. Eu forcei um upgrade insignificante. Ele estava aqui na versão 8.0.82. Eu fui para 8.0.83. E aqui também estava 8.0.0, eu fui para 8.0.1. Praticamente irrelevante essas atualizações. No que eu forcei ele a fazer essa atualização, que é clicar aqui e selecionar qual é a versão que a gente está usando, tá? É que esse aqui do 8.0.1 vai direto para o 9. Esse aqui tem outra opção, né? Tem o ponto 90, ponto 91 e assim por diante. Então, força ele só uma vez para ver se ele consegue identificar que está faltando esses pacotinhos aqui, né? Que é do .NET Framework para Android, iOS, Mac e Windows, tá? Aí na hora que ele começar a acusar que ele está com erro, aí o que que você faz? Vem aqui, manda fechar a solução e abre ela de novo. Aí ele força aqui essa atualização, tá bom? Pessoal, a gente passou um pouquinho do nosso horário, tá? Mas pelo menos a gente conseguiu ver, inclusive, como a gente consegue resolver erros e resolver aqui algumas questões do nosso simulado, tá? Então, fique bem atento de como que você vai fazer esse novo projeto. Não se esqueça de enviar o link do GitHub e também do arquivo PDF, tá bom? Para a gente poder já ir partir para os finalmente. Essa aqui é a penúltima atividade, tá? Quem ainda está correndo para fazer a entrega, né, das agendas anteriores, que a gente está em semana de recuperação, também fique atento, tá? O prazo é até segunda-feira, e daí a gente não vai ter aquela recuperação intensiva, né? Que é um monte de projetinho, a gente não vai ter mais isso. Então, essa é a última recuperação que a gente tem, tá bom? E daí a gente já vai se preparando para poder finalizar aqui a disciplina e também o semestre. Lembrando que dia 30, tá? A gente tem, então, nosso exame presencial, tá? Então, a gente encerra aqui dia 18, tá? E já, eu não sei se é agora a partir do dia 14 ou dia 15, porque dia 15 é feriado na maioria das cidades, né? E daí a gente, aliás, é outra coisa, é dia 20 que é por cidade, não é nem mais por cidade, é por estado, o estado já decretou aqui também. Então aqui, se não me engano, é feriado nacional, então era para aparecer já essa agenda amanhã, tá? Que ela vai até o dia 25, certo? Que é a última agenda. Então a nossa próxima reunião não vai ficar para o dia 20, que é um feriado, eu vou marcar outra data com vocês, provável que eu tenha que fazer de tarde, tá, pessoal? Ou se vocês quiserem, dá para a gente marcar também no sábado. Mas aí eu preciso que vocês confirmem se vocês vão aparecer ou não. Tá? Depois eu coloco mensagem lá para vocês, tá? Qual é a data que vocês preferem fazer? Se vai ser de quinta, de terça ou de sábado, tá? De quarta-feira não vai dar, tá bom? E daí vai ser o nosso último encontro, tudo bem? E depois vocês vão fazer a primeira prova. Quem precisar de recuperação vai ter mais uma semaninha. Ok? Pessoal, obrigado pela participação e a gente se encerra, né, agora com a nossa penúltima apresentação. Até mais, pessoal.
interromper aqui a gravação. Beleza.